Olá amigos, aqui Luiz Rogério falando. Vou fazer uma apresentação da versão 2.16 do nosso robô Masaniello, uma apresentação técnica, né? Vou mostrar tanto as funções que já tinham e dar mais ênfase às novas funções. Então vou arrastar aqui a versão 2.16 do gráfico, né? Lembrando sempre de deixar o Algo Trading ligado. Vamos lá. Aqui nós temos os parâmetros do robô. Então, como padrão aqui, o número mágico é 0. Esse número mágico é para você separar as operações de um robô de outro. Se você for rodar apenas o Masaniello em um ativo na sua conta, você não precisa se preocupar com isso. Inclusive, se você deixar 0, para a corretora é como se não tivesse um robô, um EA funcionando. Ele é como se você estivesse fazendo na mão. Aqui, se você quer que ele gere um número randômico desse número mágico a cada vez que você arrasta, não aconselho muito isso. Se você quer um comentário nas operações para poder diferenciar realmente um robô de outro, como padrão vem sem comentários. Aqui é a parte do gerenciamento Masaniello, realmente, né? Onde você vai colocar o número de tentativas, o número de apostas que o robô vai fazer e a quantidade de vitórias estimadas que você tem nesse número de entradas. É lógico que assim, o robô ele usa esse gerenciamento, ele é um gerenciamento muito consistente, porém ele não é mágico nem milagroso, né? Então, lógico, se você colocar de 10 entradas, se eu acertar 2 eu quero sair ganhador, ótimo, você vai sair ganhador se em 10 você acertar 2. Porém, claro, o teu percentual de ganho vai ser muito pequeno, tá? Porque ele vai ter que fazer uma quase mágica aí para poder reverter isso daí. Então ele faz muito bem o gerenciamento de lotes. Quando você usa o gerenciamento Masaniello no nosso EA, você não coloca lotes iniciais. Quem faz o cálculo é ele, tá? Você, através desses parâmetros aqui, é que ele vai calcular qual é o lote de cada entrada. E para você saber quanto você deve colocar, por isso é muito importante você fazer os testes. Nós temos até sets que nós disponibilizamos no grupo VIP, mas eu sempre digo que depende muito da tua corretora, se ela tem comissionamento, se ela não tem, se tem um spread muito alto. Então precisa testar realmente numa conta demo, na mesma corretora que você vai usar. E outra coisa, se você tem, vamos supor, $5.000 ou $1.000 para colocar numa conta real, não adianta você colocar uma conta demo com 100 mil, lá na demo foi legal e na real você testar com 1.000. É totalmente diferente. Percentualmente é a mesma coisa, porém nós temos o seguinte: o gerenciamento Masaniello ele vai gerenciar a quantidade de entradas que você vai fazer, né? Então, se você vai fazer como aqui 10 entradas, ele vai dividir o teu risco, que é esse daqui, né? É um risco por ciclo. No gerenciamento Masaniello nós chamamos de ciclo. Então, se um ciclo tem 10 entradas e o ciclo você quer arriscar no máximo 4,5% da tua banca, então ele vai fazer um cálculo primeiro. Ele vai pegar a tua banca, vamos supor que é mesa 100k. Então ele vai pegar esses 100k, vai pegar esses
4,5% aqui, no caso 4.500, e vai dividir, né, para as 10 entradas, de forma que se você ganha ou você perde, ele aumenta ou diminui esse lote, tá? Só que se você, como eu falei agora, se você pega uma conta demo lá, contas demos em corretoras normais, geralmente eles já colocam 10k para você, 10 mil dólares, né, para você testar. Então, se você for testar numa conta de 10 mil dólares, ele vai fazer esse cálculo aqui, né, e 4,5%, então vai ser 450 dólares de risco. Ok, então ele vai te dar um valor por operação, e ele vai te dar um valor que você pode arriscar por operação e uma quantidade em lote. Então, se você está numa conta demo com 10k, ele vai mostrar lá, por exemplo, 0,1 lote, 0,10, né? E se você aí, depois na real, você vai jogar numa conta de 1.000, isso daí vai cair para 0,01, ok. Lógico, quem já opera em Forex sabe que o menor lote aí é 0,01. Tem corretoras, inclusive, se você está trabalhando em conta Centes, onde o menor lote é 0,1. Então, se o cálculo Massaniello, ele faz um cálculo lá, de repente você quer colocar aqui, porque é possível, de 100 entradas, se eu acertar 2 eu quero ganhar. Ok, ele faz o cálculo. Só que o que ele vai falar? Cada aposta, cada entrada, você pode correr o risco de perder, sei lá, 50 centavos. Então, o que é totalmente normal, né, para uma aposta, porém, para uma entrada. Porém, quando você converte isso para o Forex, né, que nós pegamos a ideia Massaniello e convertemos isso para o Forex. Quando você converte isso para o Forex, você tem uma distância, um stop aqui, por exemplo, de 100 pontos, que o preço tem que correr, tem que trabalhar naquela distância para poder dar o stop ou para poder dar alguém, né? Então, 50 centavos, por exemplo, ele teria que dar 0,001. E isso, quando ele for tentar jogar no MetaTrader, o MetaTrader não vai aceitar. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Que se você for testar na conta demo, o que eu sugiro, você vai configurar lá na sua corretora que você quer uma conta demo e você vai colocar o mesmo valor que você vai operar na real, para que os lotes sejam iguais, tá? Esse negócio de ser proporcional é muito bonito na teoria, mas na prática dá diferença, tá? E teste, não adianta testar numa corretora, na conta demo, e na real ser outra corretora. Se você for mudar de corretora, eu aconselho você rodar um teste na sua corretora. Por quê? Porque nós temos, né, cada corretora é um spread, cada corretora tem uma comissão. Então você precisa testar esse set. Por isso não pode também pegar um set aqui do grupo, já querer colocar na real, já querer ganhar. Tem gente que entra já falando quanto que eu vou ganhar por dia. Não existe esse cálculo, né? Isso daqui não... O mundo Forex é uma renda variável, e se você não souber trabalhar com muita segurança, ele vira perda variável, mesmo com o Massaniello. O Massaniello ele vai melhorar as suas chances, ele vai fazer um gerenciamento do teu capital, ele vai aumentar as suas chances, ok? Então, sem me alongar muito nisso daqui, vocês podem, geralmente perguntam, né, quem entra na VIP, uma das primeiras coisas, como que eu sei quanto que eu devo colocar de entrada, de vitória para cada... Isso daí nós disponibilizamos no grupo VIP. Você vai lá no Telegram, você vai em arquivos, você vai baixar a última versão
da planilha Massaniello que nós adaptamos para Forex. E lá você vai fazer os seus cálculos. Então lá você vai colocar a tua banca, você vai colocar o número de entradas, você vai colocar o número de vitórias, o stop e o payoff, tudo que está aqui, tá? E na planilha você vai fazer uma simulação de como que seria a tua operação no Forex. Você vai colocar lá, a primeira ganhei, a segunda perdi, a terceira ganhei, e você vai vendo na planilha, não em lotes, mas em valores. Ele te dá, ó, na próxima então você aposta tanto, na próxima você aposta tanto. Então dali você vai ter uma ideia exata, através do seu capital, do tanto que você coloca de tentativas, do tanto que você coloca em vitórias, quanto que vai ser aí o seu lucro diário, né? Não existe recompensa sem trabalho, então você precisa fazer isso. Como eu falei, você tem lá em arquivos do nosso grupo Telegram sets que já foram testados, validados, porém eles foram testados e validados em um período para trás. Nós não sabemos como que vai ser para frente. Então, nós nunca podemos falar, não só nesse robô aqui, mas todos, nós não podemos falar em garantia de ganho, né? Ele geralmente é garantia de perda. Tem que tomar muito cuidado, fazer com bastante segurança. Então não subestime, porque se você colocar lá na planilha, de 6 entradas eu vou acertar metade, eu vou acertar 3. Ok, você pode fazer isso lá, pode por aqui, mas você tem que ter certeza absoluta que você realmente consegue acertar 3 em cada 6. Porque se você acertar só 2 em 6, ou seja, você errar 4 aqui, você já vai perder esses 4,5%, ok? Então, tipos, vou pular, acho que essa parte já ficou bastante explicada. Vocês têm a planilha lá para testar, para simular, depois põe na conta demo, e aí vocês vão ver como é que funciona isso daqui, melhor na prática, né? Tipos de entrada. A cada versão tem aumentado os tipos de entrada. Esse gerenciamento aqui, ele é fantástico, e o professor deve subir um vídeo nos próximos dias falando somente da entrada manual. Então quem já opera manual, colocar o gerenciamento Massaniello é fantástico, né? Porque aí sim você pode colocar um número de vitórias um pouco maior, né, em relação ao seu número de tentativas. Então você fez uma entrada, você errou, não se preocupa, porque o gerenciamento Massaniello vai recalcular lá o lote para que dentro desses padrões aqui, se você realmente acertar 3 em 6, você vai sair sempre vencedor no final do ciclo, né? Aquela operação foi negativa, mas o próximo ciclo ele vai aumentar. Não é um martingale, porque martingale ele vai dobrando, né, até conseguir, e aí vai chegar uma hora que vai estourar. Não, aqui é um gerenciamento onde primeiro que você coloca um risco máximo por ciclo. Se você colocar 100% aqui e cada 6 você falar acerto 4 e não acertar 4, teu capital foi todo embora. Ou mesmo se você colocar 10 ou 20, coloca 100% aqui, ou seja, se no ciclo de 20 você não acertar pelo menos 4, teu capital foi todo embora. Se você acertar, você vai ter um bom retorno, mas existe o risco, ok? Você tem que estar ciente que vai ter o risco. Na entrada manual, você vai fazer as suas avaliações, você vai fazer, talvez você siga sinais, talvez você siga alguém no YouTube. Então você que vai fazer as entradas.
ok? Nós colocamos, isso é novidade aqui nessa versão, o break-even. Nós não tínhamos ainda, porque em Masaniello não existe isso. No Masaniello, ele foi feito para apostas de ou ganha ou perde. E nós adaptamos isso para o mundo Forex, né? Nós ainda não tínhamos visto nenhum robô assim. Sabemos que existe, parece que na Itália, alguma coisa, mas totalmente fechado, porque isso daqui é uma ferramenta fantástica. E geralmente quem tem não disponibiliza. Nós estamos melhorando a cada dia, mas dentro do Masaniello não cabe um break-even e muito menos um trading stop, que o pessoal pede muito para a gente, justamente porque mesmo que saia positivo, ele não vai sair no valor que ele deveria ganhar naquela operação. Vamos supor que no gerenciamento Masaniello, depois que você configurou aqui, você colocou lá na planilha, você vai ver a sua próxima aposta é de, por exemplo, $20. A sua próxima aposta é de $20, ok. Se for ali pro teu stop, no caso aqui de 100 pontos, ele vai deixar você vai perder os $20, ok. Só que se você ganhar, você tem que ganhar o valor que está estipulado lá. Então, por exemplo, se for um payoff de 1.0, o que quer dizer esse 1.0? Quer dizer que se eu tenho um stop de 100 pontos, vou falar genericamente, em teoria, o seu take seria 100. Na prática não é isso, porque você tem comissão, você tem o spread, né? Você tem derrapagem, você tem um monte de coisa. Por isso também nós, com a prática, nós descobrimos que não era legal a gente colocar já o take e o stop. Nós fazemos um take e um stop virtual, porque o valor precisa chegar naquele valor que o gerenciamento Masaniello determinou, para que ele feche aquela operação e calcule a próxima entrada. Então, se você ativa o break-even, nós colocamos aqui o break-even apenas para, se você usa um stop, por exemplo, de 100 pontos e uma relação 1.0 aqui, ou mesmo existem sets no grupo onde essa relação aqui é 2, por exemplo. Ou seja, se o seu stop é 100, o seu take é 200. Mas nem sempre o seu take vai lá nos 200. Às vezes acontece de ir lá no 100, no 150, depois começa a voltar tudo. E aí vinha a frustração dos usuários, né, falando: poxa, mas estava positivo, o robô não fechou e depois foi lá para o meu stop. Por quê? Porque o seu stop ele está mais curto. A chance de chegar no teu stop é muito maior do que chegar no teu take. Especialmente quando você usa esse 2.0 aqui. Ou seja, você ganha mais, mas o teu risco é muito maior. Então nós colocamos, né, a pedido dos usuários, e a gente aí está testando, parece que está bem legal. O que faz esse break-even? Quando você coloca a true aqui, então vamos supor aqui que eu vou trabalhar com um fator risco-retorno de 1.5. Então, mais ou menos, não é preciso, se o meu stop vai estar lá em 100 pontos, o meu take vai estar mais ou menos em 150 pontos. Se eu coloco aqui 70, ou seja, a hora que chegar um pouquinho abaixo da metade, ele já vai colocar um stop gain lá em 10. Ou seja, se o preço voltar, ele não vai sair negativo, né? Que isso vinha acontecendo de acordo com algumas entradas que a gente que você pode configurar aqui, né? De seguir tendência. Às vezes o preço reverte e a gente
não pega, né? Então o break-even é para segurar isso. Só que uma questão, quando você ativa o break-even, ele não vai deixar você sair negativo, desde que você coloque aqui pontos, né? Que pague lá a tua comissão e teu spread. Se você deixar zero, ele não vai sair no 0 a 0. Você tem que ver que você vai pagar para a corretora. Então não vai sair no 0 a 0, você já vai sair no prejuízo. Então eu aconselho você, para cada corretora, você fazer o teste, qual saída aqui que eu tenho um pequeno lucro. Você sempre precisa colocar pelo menos um pequeno lucro, pelo menos, porque nada é preciso no Forex. Às vezes tem a derrapagem, então você coloca 10 pontos, mas é uma hora de notícia, uma hora, né, que a corretora endoida lá, e tem a derrapagem, vai pegar lá no menos 10, menos 20, menos 30. Então, por isso é importante você colocar aqui, para você sair com pelo menos um pouquinho no gain. Só que se ele sair no break-even, o que acontece? Ele andou, mas ele não chegou no teu take. Não chegou no teu take, aí o preço voltou e ele apenas não deixou você sair no prejuízo. Não foi um ganho, né? Se o maçanieiro calculou que na operação você pode ou perder $20 ou ganhar $20 para ele calcular o próximo lote, ali você ganhou $1, $2, não foi os 20. Então ele não considera uma operação nem perdida nem ganha. Se você estava lá com 10 tentativas, mesmo saindo um pequeno positivo, ele continua lá que você ainda tem 10 tentativas, não foi nem perdida nem ganha. Ok? Então, para isso que nós colocamos o break-even. Mas o trailing, infelizmente, no Massaniello, eu até poderia colocar. Porém, o que acontece quando você tem trailing? Façam aí backtests para vocês verem. Quem ativa trailing, geralmente, eu vou chutar um número aqui, 80% das vezes vai pegar no trailing e não vai até o seu take. É muito difícil ir no seu take. E se o preço não for no seu take, que é o tamanho que o maçanieiro calculou para você ter um ganho naquela operação e no teu ciclo, se ele nunca chegar lá, você nunca vai conseguir completar um ciclo. Você pode até ter pequenos ganhos, mas você não vai ter o ganho que você calculou lá na planilha e colocou no robô que você tinha planejado. Então aqui nós colocamos apenas como uma válvula de segurança e não vamos colocar trailing porque não cabe aqui, tá ok? Então nós temos aqui a entrada manual que vem como padrão, né? O professor vai fazer o vídeo. Nós temos desde a primeira versão o alternar compra e venda, é algo totalmente aleatório. Tem o muda quando perde, ou seja, ele está comprando, a hora que o preço reverte, ele muda. Mas isso é legal, não é? É legal quando você tem o preço naquele dia, ele está direcional, está só subindo, está só caindo. É legal. Mas quando está consolidado, não é legal. Por quê? Porque o robô comprou, ele desceu, perdeu, então ele vai vender. Só que aqui já está na base, então ele vai vender e aí o preço subiu, fica dando loss o tempo todo. Então, por isso que nós falamos, você precisa testar. Nem sempre aquele set é bacana para rodar o dia inteiro. Existem momentos onde alguns sets são bacanas, né? Always in trade, ou seja, sempre na tendência. Como que eu sei quando que é a tendência? Você vai configurar aqui, ó, no período de média longa e de média curta. É o cálculo que ele faz tanto para cruzamento de médias como para tendência.
Então, se a média curta, né, tiver acima da média longa, ele compra. Se a média curta tiver abaixo da média longa, ele vende. Tá? Isso aqui na tendência. Cruzamento de médias, então seria isso daqui. Você configura a média longa e a média curta, cruzou, ele compra, cruzou, ele vende. Tem muita gente que usa o cruzamento de médias, ele é realmente muito bacana. O bolinhas, né, que é esse indicador, ele é um indicador assim bastante usado, ele é um indicador aí de reversão. Então tem momentos onde ele é bem bacana. Tem que fazer o teste realmente para o seu operacional. Eu não vou detalhar cada operação aqui, senão o vídeo vai dar 3, 4 horas. Vamos em frente. DD Index, né, nós colocamos aí o DD Index para poder fazer as entradas. É bastante assertivo. Nós temos indicador externo. No indicador externo, aqui embaixo você vai configurar qual que é o nome, vai colocar aqui o nome do seu indicador, que já tem que estar instalado aqui no MetaTrader. O modo debug ele vai mostrando quais os valores que estão aparecendo lá no seu indicador externo, qual que é o buffer de compra, qual que é o buffer de venda. Então isso aqui você tem que ser um pouco mais técnico para poder detectar qual que é o teu buffer. Eu tenho já um vídeo aqui onde eu falo sobre indicador externo e como detectar qual que é o buffer. Porém, não é todo indicador que vai ter, no caso desse buffer, aquelas setinhas, né? Que aí quando a setinha acende, ele compra, a setinha acendeu para baixo, ele vende. É só esse tipo que dá. Teve uma versão onde a gente teve mais complexo, mas nós vimos que era muito complexo para os usuários usarem. Então nós deixamos somente esse aqui. Temos bandas de Bollinger. Esse daqui é legal justamente para acionar somente em momentos onde o mercado está consolidado. Nós temos o Alligator. Tudo isso daqui ele é configurável, né? Você coloca os períodos para cada média móvel do Alligator. Você tem o High Low. E por último nós colocamos o Star Blue, que foi uma sugestão de um usuário, né? Nós testamos a sugestão dele e vimos que é legal. Então nós colocamos aqui. Assim, a única coisa que posso falar, eu não tinha visto ainda, que realmente é bastante assertivo. Não é o santo graal, mas é bastante assertivo. Ele usa Ishimoku e usa RSI. Tá? Então, sei lá, vou deixar aqui cruzamento de médias, ok? Só para poder mostrar. Então, já falei da novidade break-even. Uma outra coisa que já tinha desde a versão 2.15, antes o payoff, ou seja, o seu take, ele tinha que ser sempre ou 1 ou maior que 1, ou seja, se o seu stop é de 100 pontos, o seu take é de aproximadamente 100 pontos também, pelo menos, tinha que ser. Agora você pode usar takes menores, por exemplo, 0.7, ou seja, se o meu stop está em 100, o meu take está em 0.7. Só que quando você usa isso, eu não sei se vale muito a pena você usar o break-even. Então realmente tem que testar para cada operacional, para cada corretora. Mas como que seria isso? Seria mais ou menos, genericamente falando, só para um entendimento melhor, se o seu stop está em 100, o seu take estaria em 70. Na prática não é isso, porque você tem a comissão, você tem o spread e isso aqui acaba igualando se você usar 0.7, né? A corretora ganha, né? Então, ela não trabalha de graça e geralmente ela está trabalhando contra você, ela não está trabalhando a favor, não. Então,
E aí, se você usar um break-even, você teria que usar um break-even aqui, não de 70, mas talvez de 40, sei lá, alguma coisa assim. E aí vai ficar pegando teu break toda hora, porque o preço, somente em horários de notícia é que ele vai rápido. E às vezes também não vai, não. Ele fica fazendo o zigue-zague, que é para pegar, vamos ser bem claros, pegar o dinheiro dos dois lados, né? Então ele fica fazendo o zigue-zague. E nesse zigue-zague ele vai pegar teu break. Não vai completar uma nunca. Por isso, se tiver curto aqui, assim, não é uma recomendação não, é só um conselho. Não ligue o break-even. O break-even é legal se você estiver trabalhando com payoffs maiores, e mesmo assim é complicado. Como eu falei, se você não deixar o preço trabalhar também, ficar pegando break-even toda hora, ele não vai fechar uma operação, não vai fechar teu ciclo nunca. Você pode até ter pequenos ganhos, mas não vai chegar no teu objetivo. Mas vamos lá. Então aqui estão todos os parâmetros para configurar o cruzamento de médias, né? Média longa, média curta, o tipo de cálculo, no indicador de bolinhas qual que é o candle, o 1 quer dizer que é o candle anterior, né? Esse bolinhas aqui, ele na verdade é um estocástico. Então quando que ele vai liberar a compra? Se o estocástico estiver abaixo de 50, quando que ele vai liberar a venda? Se o estocástico estiver acima de 50, tá? Tem que fazer os backtests, testar. E de index, ele já vem com todos os cálculos prontos. Você só vai falar qual é o candle que ele vai olhar. No caso aqui, ele vai olhar o candle anterior. Se você quer que ele olhe o candle atual, é o 0. Porém, tome muito cuidado com isso. Vocês com certeza já ouviram falar em indicadores que repintam, porque justamente o preço fica vai e volta, vai e volta. Então, se você deixar no 0, o que acontece? O preço ele pintou, ele entrou, o preço voltou um pouquinho, ele não pintou. Vocês vão falar, o robô entrou e ele não. E aqui eu olhei, ele não tinha dado sinal. Tinha sim. É fração de segundo. Ele pinta, se você deixar 0, ele pinta, entra, volta e despintou, digamos assim, e não entrou. Então a gente deixa como padrão 1, que é para ele olhar o candle anterior, não o atual, um candle fechado, e aí você realmente tem condição de confirmar que o Didi deu a entrada ou não. No Alligator, nós deixamos aqui uma configuração que é muito usada, né? Eu não vou explicar aqui o Alligator, senão o vídeo vai ficar enorme, mas ele é baseado em 3 médias móveis, né? Aqui o 1 é esse candle aqui, é a mesma coisa, tá? O 1 quer dizer que é baseado no candle anterior. Você tem o bandas de Bollinger, você configura aqui, ok? Esse bandas de Bollinger, provavelmente numa próxima versão, nós vamos configurar se você quer a favor da tendência, contra, fechou dentro, fechou fora, tá? Por enquanto, ele só está um bandas de Bollinger de reversão, ou seja, o preço saiu fora da banda, quando ele volta para a banda, aí ele entra, ok? Mas esse aqui é só para quando está realmente consolidado. O High-Low, quando você configurar o High-Low, aqui você configura o indicador externo, como eu já tinha falado, e a novidade, outra novidade dessa versão que estava faltando realmente são os filtros, filtro de notícia. Então você vai ligar, uma dúvida até que o pessoal teve lá no VIP me perguntou, ô Rogério, o backtest não está funcionando. O teu filtro está ligado? Tá, então desliga. Tá? Quando vai fazer backtest, você desliga esse filtro aqui de notícia, porque esse filtro de notícia, o que acontece? Ele vai lá no nosso servidor e pega todas as notícias que vamos ter aí no dia, né? E quando você está fazendo backtest, ele não consegue, é uma limitação aí da plataforma, do MetaTrader, por vias normais, daria até para fazer por DLL, mas aí o programa começa a não ficar mais seguro para o usuário.
você não consegue acessar um servidor. Então, por isso você tem que dar o false aqui, porque senão ele não vai conseguir pegar as notícias e não vai deixar dar entrada. Tá? Mas se você estiver rodando em conta demo, pode ativar o filtro sim, testa. Qual é o impacto? Então aqui você vai colocar, eu quero o impactos 1, impacto 2, impacto 3. Por enquanto o nosso servidor a gente só está lendo impacto 2 e impacto 3, porque nós vimos que o impacto 1 não influencia em praticamente nada o mercado. O impacto 2 já começa um pouco, o impacto 3 sim. Tá? E quais as moedas que ele tem que ver. Então deixamos aqui como padrão o USD e o euro, que são o USD é o principal, né? Quando esse mexe, todos mexem. E o euro é um pseudo principal. Você vai colocar aqui outros ativos se você estiver trabalhando, por exemplo, o JPY, que é o Yen. Você está trabalhando com Yen, então é interessante sim você colocar aqui como filtro o Yen, porque se vier a notícia do Yen, você vai configurar aqui como você quer trabalhar. Como padrão, tem aqui bloquear operações, que é o que a maioria dos robôs fazem e a maioria de vocês está acostumado. Então, você vai colocar aqui, por exemplo, aqui você configura o tempo que você quiser. Aqui está 60 minutos. 60 minutos antes da notícia, ele bloqueia as operações. Tá? Ele não vai fechar uma operação aberta, ele vai apenas não entrar, ok? Então você tem aqui bloquear, se libera, ou se você quer operar somente nesse momento, né? Ou antes da notícia, geralmente aqui, ou você libera, ou você põe curto, né? Ou você bloqueia, ok? Então, vamos supor, eu quero que 30 minutos antes de uma notícia não entre, né? Porque depois da notícia é que você vai ver para onde que o preço vai. Então você pode aqui também, aqui está os minutos iniciais e minutos finais, ok? Então você pode, por exemplo, com isso aqui é um diferencial, que seria o seguinte, 30 minutos antes da notícia você não entra. Vamos supor que lá com 1 minuto antes da notícia, ele já começou a pegar uma direção e eu já quero que entre. Então você põe aqui. Dos 30 minutos antes da notícia até os 2 minutos antes da notícia, bloqueia, não entra. Passou os 2 minutos, ou seja, está lá em cima da notícia, o preço está pegando uma direção, você quer que entre. Tá? Então ele serve para isso. Por isso que nós temos minutos antes, inicial, e minuto final antes. E a mesma coisa depois. Você pode configurar aqui, por exemplo, né? 30 minutos antes da notícia não entra, e eu quero que só operar somente neste momento. Ou seja, o dia todo não teve notícia. Aí você vai ter uma notícia, um payroll, por exemplo, numa sexta-feira, né? Então você programa lá, eu quero o USD, quero 3 estrelas para ele pegar esse payroll. Eu quero que bloqueia, só vai operar quando depois, neste momento, ou seja, lá no payroll você quer que opere. Eu quero que depois de 3 minutos que foi anunciado o payroll, o preço começou a pegar uma direção, não ficou naquele zigue-zague mais. 3 é pouco, né? Talvez uns 5 ou 7 aqui. Você que sabe, o teu operacional que sabe. Então, o que ele vai fazer? Vamos supor, 7 minutos após a notícia, até 30 minutos após a notícia, o preço está indo numa direção, eu quero que ele entre, mas ele entra só nesse momento. Então você pode criar um set somente para notícias e configurar dessa forma. São várias possibilidades que nós colocamos aqui, tá? Num set normal, o pessoal costuma colocar assim, bloquear as operações, mesmo depois da notícia, entre 0 e, não sei, 15 minutos.
Somente 15 minutos depois da notícia, depois que o preço viu, o mercado viu exatamente qual foi o teor da notícia, ele pegou uma direção, aí que ele começa a trabalhar. Tá, ok? Nós temos o filtro de RSI, nós temos um filtro de MACD, nós temos um filtro de ATR, que eu também não vou me alongar nesses, filtro de ADX, nós temos um filtro de Parabolic, SAR, aqui é somente um filtro, eu vou ligar só para mostrar um filtro, vou ligar esse daqui que eu gosto bastante. E a outra novidade dessa versão dessa semana, né, que é a 2.16, é o filtro de correlação. O que é esse filtro de correlação, Rogério? Isso daqui é o seguinte, você vai pôr True e você vai pôr um outro símbolo, né, que geralmente, vamos supor, o S30, o índice americano. Então você pode colocar aí um Shao, que é um ouro, por exemplo. Vai da sua perspicácia, do seu entendimento do mercado, né? Eu não vou explicar isso daqui mesmo porque eu não sou especialista nisso. Sou especialista em programação. Mas você pode colocar aqui o teu ativo, que é para ele ficar monitorando. E você vai colocar qual período é para ele ficar monitorando. Então vamos supor, se o índice americano, o S30, se ele tiver subindo, eu quero, e o meu ativo que eu coloquei aqui, por exemplo, o GBP USD, se ele estiver subindo também, ou seja, se os dois estiverem subindo, então sim, ele libera para compra. Ou se os dois estiverem caindo, ele vai liberar para venda. Porque às vezes, vamos supor, tem momentos, né, que o mercado todo vai para uma direção só, especialmente aí os que usam o USD como segundo par. Então teve uma notícia lá que o dólar está subindo ou que o dólar está caindo. Então todos os ativos ficam mais ou menos na mesma direção, uns um pouco mais, outros um pouco menos, mas você quer isso como um filtro, para que ele olhe realmente a tendência, talvez não 2 minutos, mas aqui 15 minutos, olha a tendência aí do índice americano e vai na mesma direção. Então serve daqui para isso. Então, é um confirmador de direção. Agora, se você está usando, por exemplo, para que tem esse inverte aqui? Na verdade, eu até ativei. Se fosse aqui para um GBP, eu acho que não vale a pena inverter, porque eles geralmente vão na mesma direção. Mas quando você usa um SD GBP, JPY, que é o Yen, então você tem que trabalhar invertido. Por quê? Porque o par dólar, ele está na frente, né? Então geralmente é invertido. Se você olhar os gráficos do USD-JPY, quando ele está subindo, os outros que tem o USD, que tem o dólar como segundo par, estão caindo. Então é invertido, para isso que serve aqui a inversão. Ok? Nós já tínhamos na 2.15, mas como ainda acho que não tinha sido feito o vídeo disso, eu vou explicar rapidamente. Aqui se recomeça no gain, ou seja, você terminou um ciclo, você colocou lá que teu ciclo são 10 entradas e para 3 vitórias, chegou nas 3 vitórias, deu gain, está positivo, posso começar outro ciclo? Geralmente sim, né? Então já põe true aqui. Se começa um novo ciclo, se o ciclo deu loss, o padrão é falso, ou seja, revise aí as tuas configurações, mas se você quiser que ele recomece, coloca um true aqui. E um número máximo de ciclos, eu quero que faça 3 ciclos por dia e pare. Então tá aqui. Nós temos agora, desde a 2.15, né, a meta parcial do ciclo, foi renomeada, mas já tinha. Então o que é isso daqui? Se você colocar true, vamos supor que você coloque um ciclo bem longo, né? 100 entradas para 50 vitórias, e você coloca um payoff, uma estimativa de lucro lá de 2.0 e tal. Então o teu ciclo ele vai ser lá de seus 3, 4%, né? Às vezes ele demora até mais que um dia, 2, 3 dias para completar um ciclo, e são bem interessantes esses sets.
mas você quer que quando chegue, por exemplo, meu ciclo já está em 2%, né? Então você quer que ele resete o seu ciclo, ele comece do 0 a 0 novamente. Então você coloca true, você põe aqui o percentual e ele vai reiniciar o ciclo do zero, mesmo não tendo chego no total de vitórias que você colocou. Se ele tiver positivo, ele reinicia se você colocar true. Ah não, o ciclo eu quero que vá até o final. Ok, deixa falso, né? Esse é o padrão. E esse de baixo aqui, você vai colocar, se você quer que quando ele chegar nos 2, se você quer que ele recicle, ou seja, ele reinicia, isso ele vai fazer mesmo. Se quer que para, ou seja, encerra todos os ciclos, ou se você quer que pausa. Aí no caso o pausa, ele vai, naquele dia ele não entra mais, chegou nos 2, ele vai reciclar, só que naquele dia ele não vai entrar mais, somente no dia seguinte. Ok? Então aqui você vai escolher. Você pode ter a meta do dia. Então na meta do dia você vai ligar. Então eu quero uma meta do dia de 2%. E depois dos 2%, se você quer que para, né, e só reinicia se você quer que encerre aquele ciclo e reinicia no dia seguinte, o pausa, ele vai pausar o ciclo, mas não vai reiniciar o ciclo. Só que o robô só vai operar no dia seguinte. Não sei se ficou bem claro. Então vamos repetir. Para as 3 opções aqui é a mesma coisa, tá? O pausa, ele pausa o ciclo e para de entrar naquele dia. Ou seja, só vai entrar no dia seguinte. O stop, ele reinicia o ciclo, só que ele não entra mais naquele dia, né? E você tem o recicle apenas. O recicle, ele recicla, ele reinicia o ciclo, mas ele continua naquele dia. Ou seja, ele não vai encerrar, não vai pausar as entradas naquele dia, tá? Então você tem aqui, se você tem meta de gain e se você tem meta de loss. Isso aqui é muito importante para quem opera em mesa e vamos supor que use uma configuração maçaneiro de muitas entradas, né? Como eu falei, que são muito interessantes. Esse gerenciamento fica muito bacana. Faça um backtest disso. Então ele vai procurar muitas entradas e muitas vitórias. Você pode aqueles momentos ruins de mercado, eles são todos compensados nisso daí por momentos bons de mercado dentro do mesmo gerenciamento. É bastante bacana vocês testarem isso. E você pode colocar aqui, né? Eu tenho uma meta diária de 1%. Ok, põe 1%, naquele dia você não vai e stop, por exemplo. O que é esse stop? Ele vai encerrar o ciclo atual, volta no dia seguinte com um ciclo zerado. Isso daqui é uma opção bem bacana. E chegou no 1%, parou naquele dia. Se você também tem a mesma coisa aqui no stop, então vamos supor, chegou em 3%, né? Nós sabemos que as mesas, a maioria aí, se chegar em 5% você perde a mesa. Então coloca aí essa segurança, chegou em 3%, eu quero que para o ciclo, para tudo. Então você vai colocar aqui, né, o stop, que é para ele encerrar o ciclo e parar, talvez só no dia seguinte. Aí você avalia aí se vai ser mesmo no dia seguinte. Tá ok, pessoal? Então, sobre a entrada manual, o professor vai fazer depois. Aqui os horários de operação. Nós temos também aqui, horários que você não quer que ele opere. Tem gente que tira e acha que ele vai funcionar, tá? Não. Se você quer o dia todo, põe aqui até 24 ou 23h59, tanto faz. Ok? Sem os 2 pontos.
Então, e aqui, né, quando você dá o OK, aí ele mostra os mesmos cálculos que aparecem lá na planilha. Então, você tem um balance de 7.400. Então, eu tinha configurado 100%, né? Então, por isso que está aqui. Ó, para cada ciclo, 6%. Ó, que beleza. Só que se não fizer lá 4 ganhos em 20 tentativas, você perde 100%. Aí vai de cada um, né? Eu tinha colocado só para exemplificar. Então ele aqui calcula, ó, quanto você vai ganhar nesse primeiro ciclo, quanto você vai perder, qual que é o risco da primeira, né? E aqui ele já calcula o lote e já põe para você, tá? Aí dando sim aqui, vamos ver. Então ele está em operação. Eu tinha colocado, acho que cruzamento de média, né? Ele não cruzou nesse candle, cruzou em outro. E aqui nós vemos aqui essa linha vertical aqui vermelha, quer dizer que isso daqui é notícia, né? Então aqui, se você deslocar um pouquinho a sua janela, você vai ver, ó, minutos desde a última notícia, 276 minutos, e 38 minutos até a próxima notícia. Por isso ele nem lembro mais o que eu configurei lá, mas ele pode entrar ou não de acordo com a sua configuração. Perfeito? Acho que o vídeo já ficou longo, eu vou ficando por aqui, e sempre que tivermos novidades aí no robô, eu volto para fazer as explicações. Muito obrigado pela confiança e até a próxima.